Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui hoje pelo Instagram. Nós não podemos deixar de ter a nossa aula. Ontem não conseguimos ter, devido a problemas técnicos. E aí nós mudamos de rede, como vocês estão percebendo, agora é o Instagram. A aula também vai ficar gravada. Depois eu vou estar colocando as orientações para vocês, como assistir essa aula depois. Mas o importante é que nós somos resilientes, somos persistentes e estamos aqui com a professora Adriana Salomão para mais um dia extremamente prazeroso e maravilhoso de aprendizado. Quando eu penso na Adriana Salomão, eu penso no online. Por quê, gente? Porque nós trabalhamos aqui na Universidade de Vassouras e ela dá aula online aqui na Universidade de Vassouras. Eu dou presencial. Quando ela chega na faculdade, ela é celebridade. Quando ela chega no presencial, os alunos gostam muito da Adriana. Tem uma didática, assim, maravilhosa. É uma pessoa de um conhecimento esplêndido. Então, hoje vocês estão em excelentes mãos. Altas recomendações para a professora Adriana Salomão. Tá bom, gente? Então, aproveitem o dia de hoje. Como eu disse, essa live ela vai ficar gravada, material também vai no final, e é mais uma noite de aprendizado para vocês, tá bom? Passo agora para a Adriana. Boa noite. Obrigada, coordenadora Marcela. Quero agradecer muito pelo seu convite, pela sua confiança, né? Porque a gente tem uma responsabilidade grande. Quero agradecer também ao vereador Radesh, né? Que é o presidente da Comissão de Educação, e pensando, né, nesse curso que nós estamos dando agora, oportunizando muitas pessoas, revisando. Então, quero dar uma boa noite a esse grupo que está aí de alunos, né, de estudantes vitoriosos. E quando a gente começa a estudar para o concurso, nós somos vitoriosos. Então, eu espero que nós tenhamos uma noite de excelência, uma noite que a gente consiga ter muitos aprendizados e que tudo dará certo, tá bom? Se precisar, estou por aqui. Então, vamos lá, né? Hoje a aula é sobre avaliação. E a aula de avaliação é uma dica, né, que eu vou dar para vocês, mas antes da dica eu vou falar um pouco de mim, né? O meu currículo, né, que vocês me conheceram um pouco. Me chamo Adriana Salomão, sou gerente de ensino da Secretaria de Educação de Maricá. Lá eu sou responsável pelo Fundamental 2, as avaliações externas. Sou formada pela UERJ, fiz também o mestrado na UERJ, FFP, minha casa, que eu amo muito, deve ter muitos alunos da FFP aí também assistindo e participando, porque a gente assiste e participa no online também. E fiz vários cursos, trabalhei muito em relação a isso, tenho 32 anos de experiência no magistério, e isso não nos facilita, mas nos aproxima mais do currículo, nos aproxima dos nossos estudos. E a avaliação, ela chegou na minha vida desde, né, da faculdade, desde a FFP, que eu estudo, comento avaliação, e estou nesse cargo na Secretaria de Educação. Também sou professora, né, concursada do município de São Gonçalo, passei alguns concursos também, mas isso com muito esforço e com muito estudo. Eu sou uma pessoa que estuda avaliação, mas eu não acredito, como exemplo, que se nós não estudarmos, não nos dedicarmos, a gente fica difícil conseguir um concurso público. Então, assim, o que vocês estão fazendo hoje, parando a noite de vocês, estudando, ouvindo um pouco, nos ouvindo, né? Deixando a gente entrar assim, dentro da sua casa, dentro do seu lar, e aí eu faço um convite também dentro do seu coração. E a partir dessa história da avaliação, eu tenho algumas dicas para concurso, já deve ter ouvido muitas dicas, mas uma delas eu entendo que se a pessoa não leu o edital, é a primeira eliminação dela. Então, se alguém aí que está na sala, por enquanto, não pegou o edital, não deu a lida, não viu o autor que vai permear a prova, não conhece a banca COSEAC, que vocês olhem esse edital, vejam com precisão, porque às vezes o candidato ele estuda, ele confia, mas ele precisa saber quem são os autores, né? Então, a partir disso, eu vou falar um pouquinho para vocês Lucchesi, entre Hoffmann e Libânio também, nós vamos passear esses três autores, e o edital traz isso, traz o Lucchesi,
Então, algumas falas dele são muito pertinentes, né? Ele diz que o ato de avaliar é o ato de produzir conhecimento. Então, quando nós avaliamos, nós produzimos o conhecimento. E nós precisamos pensar o seguinte: quem fracassa no processo avaliativo? É o aluno ou o professor? Quem está envolvido nesse processo? O processo avaliativo, ele envolve a gestão escolar, o aluno, a equipe pedagógica, não é só o professor e o aluno, né? Porque a gente tem que entender que é a partir disso que a avaliação é inclusiva. A avaliação, ela inclui. E o exame, ele exclui. Então, a gente precisa entender que, como no pensamento de Luquezzi, na hora que eu falo avaliação, eu estou falando de inclusão social. Eu estou falando de democratização da vida social. E a avaliação, ela tem uma condição política e democrática, tá? Eu vou começar a compartilhar o slide para vocês. Vamos lá. Então, como já falei, para quem está entrando agora aí, eu me chamo Adriana Salomão, tá? E a gente vai estar falando de avaliação, né? E eu trouxe essa imagem para vocês aí, pensando, né? O que se passa na avaliação, né? Tem pessoas que ficam tão tensas, tem alunos que passam mal quando se fala de avaliação, porque essa avaliação que é tomada, que é entendida muitas vezes, que não é a realidade, porque tem a diferença da avaliação e do exame. E aí a COSEA que ela vai trazer o ato de avaliar. O ato que Lucchesi diz que é um ato amoroso, que é um ato democrático, que é um ato político e de oportunidades. E vamos lá o que diz a LDB. Em seu artigo 24, inciso 5, podemos observar a referência que a LDB utiliza para definir a avaliação. Vejamos, né? A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. É uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência nos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. E aí, quando a gente entende que é qualitativo, é muito maior a qualidade desse ensino, os tipos de avaliações que nós vamos ver nos próximos slides, do que o quantitativo. O quantitativo faz parte, porque ele vai precisar depois prestar uma prova, prestar um seminário, ele vai ter que ter uma nota final. Mas eu tenho que entender qual foi essa qualidade, qual foi esse aspecto qualitativo que a avaliação nos trouxe. E no B vem possibilidades de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. Então, há essa oportunidade de ter essa aceleração de estudos, tá? Aqui no município de Maricá, nós temos o PAI, que aí tem uma aceleração de estudo para os alunos que estão em distorção seriedade. Nós temos no Fundamental 1 e no Fundamental 2. No Fundamental 1, a partir de 10 anos, que ele pode chegar até o 6º ano, depois que passar por aquela etapa. E no Fundamental 2, a partir de 13 anos, que ele pode chegar até o final do 9º ano. Então, existe essa possibilidade de aceleração e o município tem essa possibilidade. Aqui nós chamamos de PAI, mas em outros municípios pode se chamar de outra forma. Então, vocês não precisam, de repente, decorar o que se fala no município, né? PAE, mas saber que a Lei de Diretrizes e Bases traz essa possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar, tá? Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizagem. Então, posso, a partir de uma verificação, ter um avanço. Aproveitamento de estudos concluídos com êxitos. E o E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino e seus regimentos. Então, essa palavra preferência, tem algumas palavras que vocês, na prova, né, traz algumas pegadinhas, então a gente tem que entender o que é isso. Então, é preferência paralelos ao período letivo. Observe,
existem concepções que guiam o fazer avaliativo. Dentre as teorias contemporâneas que balizam as avaliações no campo educacional em uma perspectiva democrática de sociedade e para uma formação cidadã. Precisamos considerar que o ato de avaliar abrange o cotidiano do fazer pedagógico e sua energia faz pulsar o planejamento. Então, a avaliação ela não pode ser apenas naquele dia de prova, apenas naquele dia da recuperação. Ela abrange o cotidiano. Quando se termina uma aula, terminou de dar sua aula, você tem que fazer uma avaliação da sua avaliação da aula, uma avaliação dos alunos. E essa avaliação, não estou falando de prova, eu estou falando da avaliação daquele cotidiano, daquele fazer. Será que meus alunos realmente aprenderam aquilo? Eu posso avançar no meu aprendizado? Ou eu preciso, na próxima aula que é correto, começar revisando? Meus alunos têm conhecimento prévio para fazer isso? Então, eu preciso colocar o meu cotidiano dentro da minha... pensar esse cotidiano como um todo para entender essa formação cidadã dos meus alunos. A avaliação é uma reflexão permanente sobre a realidade. Ela mostra um pouco a realidade quando o professor ele tem esse olhar avaliativo, tá? Porque qual a realidade? Ela permanece sobre a realidade e no acompanhamento passo a passo do educando, na sua trajetória de construção de conhecimento. Então, a avaliação, ela faz uma construção de conhecimento. Ela não pode ser só naquele período. Ela tem que ser diariamente. O processo avaliativo tem relação direta com a significação que o professor constrói sobre a avaliação da aprendizagem e que, em decorrência disso, a formação de uma concepção de avaliação como um instrumento de comunicação que facilita a construção do conhecimento. Depende de uma corrente de formação inicial e continuada dos mediadores do processo educativo. Então, a gente tem que entender algumas palavras que se falam. A avaliação é um processo educativo, ela é uma reflexão permanente da minha realidade dentro da minha sala de aula e como todo. Isso é avaliação. Essa é a avaliação que nós acreditamos. Mas existe um exame que vocês irão fazer que se dá de forma diferente. E a gente vai aprender mais um pouco à frente. O processo avaliativo não deve estar centrado no entendimento imediato pelo aluno das noções de estudo, ou no entendimento de todos os tempos equivalentes. Essencialmente, porque não há paradas ou retrocesso nos caminhos de aprendizagem. Todos os aprendizes estão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e últimos. Lembra que eu falei para vocês, né? Na avaliação, quem fracassa? É só o aluno ou é o professor? Quem está fracassando nesse processo? Quem tem que rever esse cotidiano? Quem tem que rever a sua sala de aula? Quem tem que entender que a avaliação é um ato cidadão? A avaliação só faz sentido se for utilizada com a finalidade de saber mais sobre o aluno e de colher elementos para que a educação escolar aconteça de forma próxima da realidade e dentro de um contexto. Então, a avaliação ela precisa ter um contexto, ela tem que acontecer na realidade, mas isso não quer dizer que você vai ficar parado naquela realidade. Você vai avançar, mas você vai ver todo o processo avaliativo do seu aluno. Ah, professora, mas a realidade dos meus alunos são uma realidade, de repente, com alunos com muitas dificuldades, com alunos que, de repente, têm umas situações que, às vezes, permeiam o aprendizado, né? A partir daí, a gente tem que pensar o seguinte: como eu mudo esse meu cotidiano? Como eu vou mudar a minha sala de aula para que a avaliação cumpra a sua função? Para que a avaliação aconteça com essa realidade formativa, mas uma realidade que se dá dentro e fora da sala de aula. Então, o professor ele tem que ser mediador desse processo. E aí, vamos praticar? Existem concepções que guiam o fazer avaliativo. Dentre as teorias contemporâneas que balizam as avaliações no campo educacional, em uma perspectiva democrática, de sociedade e para uma formação cidadã, precisamos considerar que
Eu vou lendo as questões e vocês vão colocando aí, vão colocando no Instagram, vamos ver quem vai acertar, vamos ver quem está mais próximo de tudo que a gente conversou. Letra A. Avaliar significa apenas acompanhar o estudo durante seu processo de formação? Todos os processos de ensino resultam em aprendizagem e necessitam ser padronizados? Sim. As múltiplas dimensões dos sujeitos não são implicadas no olhar avaliativo? D. Os métodos e instrumentos de avaliação não estão fundamentados em valores morais, visões de sociedade de sujeito? É. O ato de avaliar abrange o cotidiano do fazer pedagógico e sua energia faz pulsar o planejamento? Vou dar uns segundinhos aí para vocês colocarem a resposta que vocês já estudaram um pouco até aqui, vocês acham que é a correta. Podemos? Vocês colocaram aí? Quem respondeu a letra E, acertou. Então, a resposta correta é: o ato de avaliar abrange o cotidiano do fazer pedagógico e sua energia faz pulsar o planejamento. E eu quero falar com vocês, quando a gente faz uma prova, né, uma prova da COSEAC, uma banca renomada, uma banca que a gente pode falar que é um pouco densa, mas não é impossível de ser aprovada por ela. Quando a gente tem dúvidas naquela questão, a gente faz uma interrogação, a gente coloca uma seta, vai para outra e depois volta. É uma dica que eu posso dar a vocês. Ou vocês marquem a mais próxima e que vocês acham que é certa e releiam. Cuidado na hora de marcar o cartão resposta, porque muitas vezes a gente acha que aquela letra que está mais próxima, mas aí, não, vou mudar na hora. Então, façam assim com calma, com serenidade, para que vocês consigam. Se tiver dúvida naquela questão, passe para outra. A avaliação jamais deve ter função ameaçadora ou punitiva. Professor, por favor, só mais uma chance. Eu não sei a idade do pessoal que está aí, mas quem já não passou em algum momento, né, por uma avaliação que a gente entendia como uma punição, né? A turma começou aquele tumulto na turma, todos pegam um caderno, agora vamos dar uma avaliação. Vamos ver se vocês realmente sabem o que eu ensinei, né? Mas a questão é, será que eu ensinei e como eu ensinei? Então, a avaliação nunca deve ter a função ameaçadora ou punitiva. E vamos praticar novamente? Alguns teóricos da educação afirmam que a aprendizagem está sendo praticada independente do processo ensino-aprendizagem, pois mais importante do que ser uma oportunidade de aprendizagem significativa, a avaliação vem se tornando um instrumento de ameaça. Por isso, uma avaliação que busca transformação social deve ter como objetivo: a. O avanço do educando para as séries seguintes, estagnando o conhecimento através de práticas disciplinadoras. B. O avanço e o crescimento do educando, com destaque às práticas disciplinadoras. C. A garantia da formalidade do sistema, que dá ênfase aos aspectos quantitativos. D. O avanço e o crescimento do educando e não estagnar o conhecimento através de práticas disciplinadoras. Vou dar uns segundinhos para vocês poderem responder. Tudo bem? Vamos ver. E aí a gente percebe que tem questões aí, tem respostas muito parecidas, e eu tenho que eliminar, chegar mais próxima, chegar correta. Vamos lá? Quem respondeu a letra D, acertou. O avanço e o crescimento do educando e não estagnar o conhecimento através de práticas disciplinadoras. Apenas uma palavra, a palavra não, é que torna a questão assertiva. Então, sempre vocês vão ter uma questão totalmente errada,
uma questão mais próxima e uma questão certa. Por isso que surge a dúvida. Porém, a gente tem que interpretar o que a questão quer dizer. A prova é de vocês, vocês podem circular, vocês podem riscar, a prova é de vocês. Né? Tem pessoas aí, de repente, que nunca passaram por um concurso público, então não tenha medo, esse material está ali, é seu, então você pode fazer as suas anotações no material, e devem fazer. Quando o aluno erra, e aí? Errar faz parte do processo de aprendizagem. Quando o aluno erra, cabe ao professor mediar esse processo e ajudá-lo a verificar onde errou, e assim chegar da melhor maneira possível à construção do conhecimento. Então, a palavra-chave aí é esse professor que vai ser mediar o processo. Eu preciso mediar o processo do meu aluno. Né? A nossa sociedade, a nossa educação brasileira, nossos alunos, infelizmente, eles não têm o costume de fazer a pergunta. Né? O aluno lá da educação infantil, ele começa cheio de perguntas. Quando esse aluno chega no 5º ano, parece que ele é silenciado. Então, como existe a falta da pergunta e apenas as respostas, quando o professor é mediador, ele oportuniza o seu aluno a perguntar, ele oportuniza o seu aluno a tirar as dúvidas, e assim ele começa a mediar esse aprendizado e entender o que o aluno precisa naquele processo. E isso que é a avaliação da aprendizagem. Nossa, que orgulho! A Maria acertou uma resposta finalmente. Nossa, que decepção! O João sempre tira nota máxima e hoje errou uma. Quer dizer, o professor, enquanto uma professora entende que a Maria, com todo o seu esforço, ela acompanhou o desenvolvimento da Maria. Então, quando ela acompanha esse desenvolvimento, uma resposta, né, está ótima. Não é que está ótima uma resposta, mas a resposta assertiva faz parte do processo. E aquele professor, sempre que existe essa nota máxima, acaba deixando o aluno sempre mostrando, né? Você poderia acertar mais. Eu acho que não é o ato de incentivar, mas é a forma que se cobra. A forma que se cobra muda o sistema avaliativo. Vamos praticar? Cipriano Luquezzi, 2011, destaca que na avaliação da aprendizagem escolar, os erros como fator participante do processo de ensino-aprendizagem. Eles devem ser considerados percalços de travessia, com os quais podemos positivamente aprender e evoluir, mas nunca alvos a serem buscados. Diante dessa perspectiva, assinale a alternativa correta. O erro está associado à culpa e ao castigo, o que faz com que os alunos errem menos por medo de serem castigados. Avaliação e erro são assuntos divergentes e se tornam impossível de integrá-los de modo complementar um ao outro. A avaliação pode utilizar o erro como fonte de decisão sobre os novos caminhos a serem seguidos na construção do conhecimento. D. É necessário encarar o erro como fonte de crescimento, pois o sofrimento é um suporte inevitável para o amadurecimento. A ideia de erro é subjetiva, pois não existe um padrão para o acerto e erro, e sim considerar o esforço de construção do aprendizado. Vou dar uma chancezinha, um tempinho para vocês pensarem. Vamos lá? Resposta correta, letra C. A avaliação pode utilizar o erro como fonte de decisão sobre os novos caminhos a serem seguidos na construção do conhecimento. Então, a avaliação, né, como a gente está pensando nesse professor, que ele é mediador, que ele é o facilitador da aprendizagem, nós entendemos que a avaliação ela vai utilizar o erro como fonte de decisão. A minha turma errou, desculpem, os meus alunos erraram. O que eu faço com esse erro? Qual foi o ponto que eu preciso voltar
Qual foi o conhecimento prévio que faltou naquela turma para errar? Foi só uma questão? Foi uma questão em relação à interpretação? O meu aluno, ele não tinha conhecimento daquela palavra, porque muitas vezes a gente erra, não é porque nós não sabemos, é o conhecimento daquela palavra. Então, vamos trabalhar essas palavras. Então, é entender que o erro é uma construção do conhecimento. 4. Em avaliação mediadora, uma relação dialógica na construção do conhecimento, Hoffman afirma e defende que, em uma perspectiva de avaliação mediadora, o acompanhamento do processo de construção de conhecimento implica em favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas, oferecer-lhe novas leituras ou explicações, sugerir-lhe investigações, proporcionar-lhe vivências enriquecedoras e favorecedoras à sua ampliação do saber. Acompanhar todas as ações e tarefas do aluno para dizer se está apto em determinada matéria, sendo que acompanhar significa estar sempre junto para observar e registrar resultados. C. Desafiar o educando, perguntar e ouvir as respostas. O professor deve tomar o aluno como seu objeto de conhecimento e desenvolver uma prática avaliativa baseada na coleta de dados precisos e fidedignos em relação ao estudante. D. Realizar ação provocativa e desenvolver uma relação afetiva ou emotiva, na qual a aprendizagem significa modificação de comportamento que alguém que ensina produz em alguém que aprende. É transmitir de forma clara e explícita os conteúdos, apresentando exemplos preferencialmente concretos, organização de estímulos, pois essa situação por si só promoverá a aprendizagem. E aí, dentre essas questões, qual é a assertiva? É uma pergunta longa, são questões longas que precisam ser lidas com calma, circular o que a gente acha mais provável e mais próximo do que Hoffman pensa, do que Lucchesi pensa, no que esses autores dizem. Por isso, a necessidade de conhecer todos os autores que estão no edital para que vocês consigam conhecer a banca, né? Quem respondeu a letra A está correta. Letra A. Favorecer o desenvolvimento do aluno, orientá-lo nas tarefas, oferecer-lhe novas leituras ou explicações, sugerir-lhe investigações, proporcionar-lhe vivências enriquecedoras e favorecedoras à sua ampliação do saber. Entendendo que a avaliação ela tem esse movimento de entender o que o aluno sabe e aonde o aluno vai chegar. No edital de Maricá, na Banca COSEAC 2024, o tema avaliação está destacando 3 aspectos: a função da avaliação, os objetivos da avaliação e as modalidades da avaliação. Então, esse slide foi feito para vocês com muito carinho, entendendo o que a COSEAC vem pedindo, que ela pensa sobre avaliação, né? Porque tudo que a gente faz, existem escolhas. Então, quando foi escolhidos os autores, o Lucchesi, né, o Libano, que cita Lucchesi, então ela traz essas 3 funções. Vamos falar um pouco delas. A avaliação da aprendizagem. A avaliação, conforme Libânio, 1994, constitui-se numa tarefa didática necessária na prática docente, tendo em vista verificar se os objetivos propostos foram atingidos. E também é um processo complexo que não se resume apenas à realização de provas, enunciados de notas. E falando, acho que desde o primeiro slide, né? E é uma coisa que tem que estar no caderno. Falar nisso, eu nem perguntei se vocês estão no caderno de vocês aí. Quando eu dou minha aula, apesar de ser aulas online, eu pergunto, onde está o seu caderno? E é o caderno com a data de hoje, com temas de hoje e as palavras mais importantes. Nós precisamos escrever, ter essas anotações, porque esse caderno vai servir para outros concursos, para outras conquistas. Então, o professor tem um papel de mediador.
numa tarefa necessária na prática docente. Ele vai verificar se os objetivos propostos foram realmente atingidos. Na visão de Libânio, 2013, a avaliação exerce 3 funções. Função pedagógica didática, que se refere ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. A função diagnóstica, que a gente vai ter essa... Vocês vão ouvir a minha voz aí na hora da prova e assim de todos os professores que já estiveram aqui com vocês, né, com certas dicas, e vocês, na hora que vocês estiverem lá fazendo, vocês vão lembrar dessas palavras-chave. A função diagnóstica permite identificar progressos e dificuldades dos alunos e a atuação do professor, que, por sua vez, determinam modificações do processo de ensino para melhor cumprir as exigências dos objetivos. E a função de controle se refere aos meios e à frequência das verificações e de qualificação dos resultados escolares. Então, Libânio, ele traz essas 3 funções: pedagógica didática, a função diagnóstica e essa função de controle, né? E aí? A matéria foi dada, foi explicada, foi dialogada, e agora? Cadê o resultado? Uma ideia central sobre avaliação nos concursos públicos é que a avaliação não serve para medir ou mensurar o aluno, mas é um ato reflexivo onde o professor reflete sua prática e onde ele consegue perceber onde o aluno está errando e, com isso, ajudá-lo a superar seus obstáculos. Então, não é uma ideia da FOSEAC, vocês não vão achar aí que a avaliação ela serve para medir ou mensurar. Quer dizer, pode vir uma questão assim, mas a resposta sempre é negativa, porque não é a função da avaliação. Vamos praticar? Existe uma prática educacional escolar, que é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Avaliação é decisão. Quando o professor se utiliza dessa prática educacional escolar, ele está praticando letra A, avaliação, letra B, observação, letra C, gestão, letra D, reflexão. E aí? Quando esse professor se utiliza dessa prática educacional, né? Existe uma prática educacional que é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. E aí? Para a gente tomar uma decisão, é uma questão fácil, mas às vezes a gente pode ficar um pouco confuso na resposta. A resposta correta é a letra A. A avaliação, ela é tomada de decisão. Quando você avalia, lembra quando nós falamos sobre o erro? O que a gente faz com o erro? A gente toma uma decisão de prosseguir, de dialogar e ver onde está. Então, é a resposta correta, a avaliação. Observe, tomada de decisão sempre se refere à avaliação. E aí, eu trouxe essa imagem para vocês de várias portas, né? Qual decisão eu vou tomar quando eu tenho, né, os exames dos meus alunos, as provas dos meus alunos nas mãos, e aí eu tenho uma turma, que eu tenho 30 alunos, e dos 30 alunos, 20 erraram uma questão ou erraram a prova toda. Qual decisão eu vou tomar? Prosseguir no conteúdo ou fazer uma retomada, uma grande revisão, mudar minha prática avaliativa para que realmente aconteça? Então, coloquei várias portas aí para vocês lembrarem que a avaliação se refere a tomadas de decisões. A avaliação pode ser classificada em alguns tipos, os quais veremos a seguir. A avaliação diagnóstica entende-se por avaliação diagnóstica uma ferramenta que traz informações sobre quando os estudantes dominam determinados conhecimentos, habilidades e competências.
É possível, dessa forma, mapear os pontos fortes e de dificuldade da turma e de cada aluno, em específico, o que funciona de fato como um diagnóstico. E aí você tem que pensar o seguinte: mas a avaliação diagnóstica só vai se dar no início do processo? Lá em fevereiro? Não. A avaliação diagnóstica, ela se dá do início ao fim do processo. Nós precisamos sempre estar fazendo, entender se o estudante está dominando determinado conhecimento. Então, se houver alguma questão, a avaliação diagnóstica se dá no início do processo? Somente no início do processo? Não. Você pode chegar no 4º bimestre, em dezembro, e você está fazendo uma diagnóstico do que foi o aprendizado daquela turma, do aluno em si. E aí não precisa ser turma, pode ser um aluno especial. Então, a avaliação diagnóstica, ela é contínua. A aplicação de uma avaliação diagnóstica é recomendada para todo o início de ciclo ou processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma, é possível analisar o conhecimento prévio dos alunos. Quando eu falo conhecimento prévio, é o que os alunos já trazem, o que eles sabem, em relação aos pontos a serem trabalhados e embasar as abordagens adotadas pelo professor, que consegue dar ênfase àqueles pontos que os alunos menos dominam. Lembrando que o senso do processo avaliativo é o aluno, não é o professor. Então, eu preciso entender o que o meu aluno precisa para eu continuar esse processo avaliativo. Professora, mas aí eu tenho 40 alunos, e de 40 alunos, 39 conseguiram. E o 1 não conseguiu por quê? Você sabe? Se você perguntar, você sabe o nome do aluno? Você entende por que ele não conseguiu? E aí você pode continuar esse processo. Porque um aluno importa. O diagnóstico foi feito de forma feita. Claro que a gente consegue fazer tabelas, gráficos, o Luquezzi fala muito sobre isso, para a gente entender e mapear a turma. Eu tenho a turma, qual a questão que erraram mais, o que eu preciso caminhar naquela questão, foi uma situação de interpretação, foi uma questão que realmente é muito parecida com uma ou outra, qual foi a tomada de decisão, mas eu preciso entender essa forma de avaliar as provas que eu estou dando, ou o seminário que eu dei, uma pergunta que eu fiz, ou um jogo que está em sala de aula naquele momento. As avaliações diagnósticas podem ser realizadas por meio de provas ou testes escritos, provas ou testes orais, simulados, avaliações online, perguntas e questionários. Ela não é fechada. Eu posso fazer uma observação, eu posso fazer um jogo, a avaliação diagnóstica ela não se fecha em si. E aí você pode fazer da forma que está falando aí, em outras formas. Ela não tem assim, a avaliação diagnóstica só é feita através de provas? Não. Testes escritos? Não. Ela tem várias formas. De simulado, eu posso fazer um planejamento online, eu posso fazer um jogo, eu posso fazer várias situações que eu vou avaliar meu aluno e sempre no final da minha aula, para que eu possa continuar e, a partir daí, entender o que meu aluno precisa. E tem umas palavras-chave, né? Início, meio e fim, uma sondagem também é chamado, diagnóstico, pré-requisitos, orientar a prática. São algumas palavras que vão permeando as perguntas, que vão chegando na questão, né? É uma sondagem que a gente vai fazer, um diagnóstico, é um pré-requisito, né? Um conhecimento prévio. Vamos praticar novamente? Estamos vivenciando a pandemia há mais de um ano. Em 2020, o Conselho Nacional de Educação publicou um parecer que aponta para a importância da avaliação para identificar o desenvolvimento em relação aos objetivos de aprendizagem e habilidades que se procurou desenvolver com as atividades pedagógicas não presenciais e construir um programa de recuperação, caso necessário, para que todas as crianças possam desenvolver de forma plena o que é esperado de cada um, a fim de seu respectivo ano letivo. Esse parecer fala do seguinte tipo de avaliação: a diagnóstica, a comparativa, a formativa ou a somativa. Então, a gente viveu uma pandemia, onde nós precisávamos fazer uma recomposição da aprendizagem, nós precisávamos fazer situações diferentes, né, para entender o que o aluno sabia.
A partir daí, quando eu faço esse movimento com o meu aluno, né, eu faço esse movimento da recomposição, eu faço esse movimento em relação aos objetivos que eles aprenderam e às habilidades. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma avaliação somativa, eu estou fazendo uma avaliação formativa, uma avaliação comparativa ou uma avaliação diagnóstica. Eu estou tendo um diagnóstico do meu aluno, né, na pandemia, que a pandemia passou, nós estamos aqui, mas ainda existe, né, os resíduos da pandemia na aprendizagem. Então, eu vou estar fazendo nessa recomposição, eu vou estar fazendo nesse necessário, né, que todas as crianças estejam com as mesmas condições de aprendizagem, mesmas condições, direitos, mas cada um tem o seu momento, mas tem o direito de estar nas mesmas condições, um diagnóstico. 7, Kozeak, Lucchesi. Lucchesi entende que a avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do objeto avaliativo, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. Nesse contexto, a avaliação apresenta componentes da função formativa, diagnóstica, classificatória, emancipatória ou compulsória. Como que se dá isso? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aí. Essa foi uma questão do último concurso, e creio que vocês já tenham visto essa prova da Kozeak, e aí veio um pensamento de Lucchesi, né, retirado do livro dele. E a resposta para essa questão é diagnóstica. Eu trouxemos várias questões, e a professora Marcela, mostrando cada questão como traz a diagnóstica, como a interpretação. Então, Lucchesi, ele mostra para nós essa avaliação diagnóstica, que quer dizer um ajuizamento da qualidade do objeto avaliado. Eu vou colocar um juízo sobre a qualidade daquele objeto que foi avaliado. Vamos agora um pouco para a avaliação formativa. Pode ser também chamada de qualitativa, E aí eu trouxe uma imagem com uma lupa, tirando aí os óculos, uma lupa, entendendo esse encaixe, pensando aí nessa avaliação que forma e que qualifica. Processo avaliativo constante e com instrumentos diversificados, permite mapear o conhecimento dos estudantes para orientar o planejamento docente e fazer intervenções pedagógicas mais assertivas. Tem como função de controlar, desenvolvendo-se realizada durante todo o período letivo, com o intuito de verificar se os estudantes estão alcançando os objetivos propostos anteriormente. Então, eu vou fazer todo esse processo, mapeando o conhecimento, fazendo essa função, mas qual é o intuito? Verificar se os estudantes realmente alcançaram os objetivos propostos nas aulas, propostos nos currículos. A avaliação formativa tem como função o acompanhamento do aluno e deve ser realizado durante todo o período letivo. Serve para verificar se os estudantes estão alcançando os objetivos propostos pela disciplina. Nesse tipo de avaliação, é possível identificar o domínio que o aluno possui sobre os aspectos conteúdos e saber se ele está apto para avançar para outra etapa do processo de ensino e aprendizagem, de forma gradual. Então, eu preciso entender essa formação dos meus alunos, entender realmente a necessidade deles, para ele poder caminhar. Lucchesi e os autores aqui citados, eles trazem uma vertente de avaliação, juntamente com a Kozeak, que nós entendemos esse processo como um processo que ele oportuniza a aprendizagem. Vamos praticar? A avaliação é uma parte integrante do processo de ensino-aprendizagem e desempenha um papel específico em relação a conjuntos de componentes que integram o ensino como um todo. Está em um sistema.
Nessa perspectiva, em relação às formas de avaliar, é correto afirmar que a avaliação formativa deve ser utilizada ao longo do ano letivo, permitindo acompanhamento contínuo do processo de aprendizagem. Diagnóstica deve ser realizada ao final do ano letivo para contribuir com a avaliação final do aluno. Somativa deve ser realizada no início do período letivo para identificar o quanto o aluno já sabe a respeito dos conteúdos a serem ministrados. D. Para a certificação de competências deve ser realizada para mediação do que os alunos conseguiram construir ao longo do ano letivo. E aí? Vamos esperar um pouquinho para vocês pensarem. Tem letras muito parecidas. Quem respondeu a letra A, acertou. Formativa deve ser utilizada ao longo do ano letivo, permitindo acompanhamento contínuo no processo de aprendizagem. Nessa fase também se encontra o famoso feedback, com os alunos que reorientam os envolvidos em suas tarefas de forma positiva, o qual os professores precisam conversar muito com os alunos, acompanhá-los e dar esse retorno para eles, de modo a auxiliá-los na melhoria das suas práticas, né? O aluno ele não consegue compreender, muitas vezes, algumas questões, e aí, o que você dá de retorno? O que a gente entende de retorno, né? Muitas vezes, o professor dá uma questão e pergunta o que todos entenderam? Aí alguém vai levantar a mão, professor, eu não entendi. Aí a pergunta do professor é, você não entendeu o quê? Não, professor, não entendi tudo. Tudo o quê? Quando a gente começa a fazer essas perguntas para o aluno simplesmente ele se cala. Ele não vai perguntar mais nada. Porque se ele fala, professor, não entendeu. Tá, tudo bem. Você não entendeu qual parte? Eu não entendi tudo. Tá, eu não entendi tudo. Não entendeu tudo, mas qual letra? São tantas questões impositivas que muitas vezes nós fazemos, eu me coloco assim também como professora, nós fazemos, que aí esse aluno simplesmente não está orientado nas questões. Ah, e outra coisa que a gente entende, de repente, o que aquele aluno não entendeu, ele vai conseguir com outro aluno, de repente, esse outro aluno usa sua voz de mestre ali na frente, professor, e consegue tirar a dúvida do outro. Quem está acostumado em sala de aula sabe disso. E muitas vezes é tão constante a avaliação dentro de sala de aula, é tão constante o aprendizado, que um aluno consegue, de repente, tirar essa dúvida. Mas se eu não orientar o meu aluno, se eu fizer o meu aluno se calar nas questões que ele tem dúvida, como que eu vou saber isso? Então, a gente precisa ter uma avaliação dialógica, uma avaliação através do diálogo, uma aula dialógica, assim como... E aí nós vamos praticar. O acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem são fundamentais para garantir a qualidade da educação. Por meio desse processo, é possível identificar os pontos fortes e fracos do ensino, bem como as necessidades dos alunos em relação à aprendizagem. Dentre as diversas formas de avaliação, podemos destacar que a é realizada ao longo do processo. Vou voltar aqui. Dentre as diversas formas de avaliação, podemos destacar que a avaliação somativa, avaliação comparativa, avaliação subjetiva, avaliação formativa, a avaliação diagnóstica é realizada ao longo do processo de aprendizagem, permitindo que o professor acompanhe o desenvolvimento dos alunos e façam intervenções pedagógicas específicas. Marque a alternativa que corretamente preenche a lacuna no exceto aprendizado. Quando chega essa palavra exceto, aí já começa o problema. Já nos confunde um pouco. Então, cuidado com a palavra excetos. E aí? Vou dar um tempinho para vocês fazerem questões longas, questões de completar. A resposta correta é letra
D. E aí eu vou ler tudo para a gente entender o contexto. O acompanhamento e avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem são fundamentais para garantir a qualidade da educação. Por meio desse processo, é possível identificar os pontos fortes e fracos do ensino, bem como as necessidades dos alunos em relação à aprendizagem. Dentre as diversas formas de avaliação, podemos destacar que a avaliação formativa é realizada ao longo do processo de aprendizagem, permitindo que o professor acompanhe o desenvolvimento dos alunos e faça intervenções pedagógicas específicas. Marque a alternativa que corretamente preenche a lacuna. Vocês me dão só um minutinho para me tomar uma aguinha? Vamos lá, 10. Libânio. Libânio, 2017-301, aponta que a avaliação é uma didática necessária e permanente no trabalho docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Sobre a avaliação escolar, assinale a alternativa incorreta. A avaliação formativa busca qualificar os estudantes no fim de um período, bimestre, trimestre, semestre ou ano. A avaliação diagnóstica, por ser aplicada no início de um período, possibilita direcionar o trabalho do professor. Na pedagogia tradicional, a avaliação é uma forma de classificação com foco na memorização dos conteúdos. Uma prova objetiva é um exemplo de avaliação formal. E aí? Vocês estão acertando? Como que está? Vamos lá? A resposta... A resposta correta é a letra A. A avaliação formativa busca qualificar os estudantes no fim de um período. No bimestre, no trimestre, no semestre ou ano. É apenas no final do período? Então, a letra A é a resposta. Dentre os principais instrumentos desse tipo de avaliação formativa, podemos destacar produções orais, questionários, lista de exercícios, seminários, autoavaliação, observação de desempenho, estudos de caso, produções audiovisuais, avaliações online, produções coletivas e individuais de trabalhos e pesquisa. Então, a gente tem vários instrumentos que nós podemos avaliar o nosso aluno, né? Não se fecha mais naquela situação. Dei um trabalho, dei um teste, dei uma prova. A avaliação formativa e o que nós acreditamos na avaliação não se fecham nesses três instrumentos, né? Que é, primeiro você dá um trabalho, depois você dá um teste, depois você dá uma prova. Tem várias situações, várias formas de avaliar, e aí vem mostrando algumas delas. E a palavra-chave acontece ao longo do processo, reorientação do trabalho, feedback, adequação de materiais e uma formação contínua, né? E adequação do material. Eu tenho que adequar o meu material. Professora, mas eu vou ter que adequar o meu material ao meu aluno? Sim, mas você pode trazer o seu material, entender o que seu aluno precisa e modificar a sua didática na hora de você dar sua aula. Essa modificação não é só assim, mas eu vou ter que modificar tudo para o meu aluno. A avaliação te pede isso. A educação te pede isso. Se nós formos oportunizar a educação pública e de qualidade, eu tenho que modificar a minha maneira de dar aula. Não é o aluno que vai se adequar ao professor. O professor que vai entender qual a situação que está em sala de aula, aquele cotidiano, a comunidade que está inserida, para que haja uma mudança no aprendizado. E aí, quando eu tenho uma mudança no aprendizado, eu tenho uma mudança na minha avaliação. A avaliação somativa, olha aí esse menino aí, já com esse relógio, falta pouco para terminar essa prova, o que eu vou fazer?
pode ser chamada também de avaliação classificatória e avaliação quantitativa, né? E aí essa avaliação, infelizmente, é a avaliação que a sociedade passa, que o Luquezzi chama de exames, porque nós somos simplesmente classificados e tem uma, né? E somos, qual é a nota, né? Eu falo para os meus alunos que eles são mais do que uma nota. E eu digo para vocês que vocês são mais do que uma nota. Mas, no final do processo, essa nota existirá. E eu desejo a vocês que, na hora que vocês estiverem fazendo a prova, que vocês tenham toda a calma possível, que vocês levem a água, que eu falo isso, é muito importante tomar garrafa d'água, isso nos ajuda a respirar, oxigenar, para que vocês consigam fazer a prova da melhor forma. E aí fazer uma prova de qualidade. É conhecida como prova ou exame e acontece normalmente no final de um período, seja ele bimestre, semestral ou anual, para classificar os alunos mediante os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. E aí a gente vai classificar esse aluno no final, né? E vai continuar fazendo em relação à quantidade, em relação à nota, mas qual foi o processo avaliativo dele? É basicamente uma avaliação da aprendizagem que mensura o desempenho do aluno, atribuindo uma nota final para metrificar o nível de aprendizagem atingido em relação aos demais alunos. Ele costuma ser apresentado em números, conceitos ou pontuações, verificando o que foi aprendido até o momento da prova. Hierarquizado o aprendizado entre os alunos, visto que são classificados de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. E aí pode ser também, você pode fazer isso, né? Se faz isso, até no relatório, né? O relatório, muitas vezes, né? Entendendo aí, quando a escola, quando a rede, no caso, né? Ela tem, em relação a ciclo, né? Que tem um relatório no final do ciclo, o que acontece? Então, você vai fazer, né? A gente vê isso muito. Não se deve fazer isso, mas às vezes acontece, né? A gente coloca os alunos em caixas. Então, eu tenho um aluno excelente, eu tenho um aluno bom, eu tenho um aluno insuficiente e eu tenho um aluno regular. Mesmo quando eu faço a escrita, através do relatório, que não tem uma nota, eu também estou mensurando esse desempenho do aluno. Então, nós precisamos tomar cuidado e entender isso, que até o relatório, né, que dependendo da rede, se for em ciclo, acontece dessa forma. Vamos praticar. Chegou a hora da prática. Assinale a opção que contém uma limitação atribuída à avaliação classificatória por parte dos que se dedicam a analisá-la de forma crítica. A avaliação classificatória contribui para que o aprendiz tome consciência dos seus limites. A avaliação classificatória contribui para que o aprendiz tome consciência dos seus acertos. Nos processos de ensino-aprendizagem, a avaliação classificatória muitas vezes se concentra exclusivamente na atribuição de nota ou conceito e na decisão de aprovar ou reprovar estudantes. A avaliação classificatória contribui para que o aprendiz perceba suas possibilidades. A avaliação classificatória contribui para que o aprendiz se prepare para outras aprendizagens. E aí? O que a avaliação classificatória faz, né? Isso aí está falando uma análise de forma crítica. Coloque a resposta aí, espero que vocês estejam acertando. Vamos lá. Letra C. Nos processos de ensino-aprendizagem, a avaliação classificatória muitas vezes se concentra exclusivamente na atribuição de nota ao conceito e na decisão de aprovar ou reprovar os estudantes. Dentre os instrumentos mais comuns para quantificar e categorizar os resultados na avaliação somativa estão exames avaliativos escritos ao final de um período escolar, junção de uma ou mais atividades trabalhadas pelo professor,
atividades de múltiplas escolhas, atividades de resposta construídas. Vamos praticar mais um pouco? Em determinada escola, durante cada trimestre do ano letivo, é realizada a aplicação de 3 instrumentos avaliativos, que indicam uma escala cumulativa de pontuação para ser atingido um total de 10 pontos ao final do trimestre. A prática avaliativa, descrita na situação hipotética, apresentada é predominante da diagnóstica, da somativa, da formativa, da emancipatória ou da descritiva. Como é que faz isso? A gente vai, né, você dá a sua prova, e aí você deu seu teste, você deu sua prova, você deu lá sua recuperação, e aí? Que tipo de avaliação é essa? Podemos? Já colocaram? Letra D, somativa. É uma situação que a gente vai fazendo a quantidade que esse aluno vem nessa escala de pontuação. Palavra-chave, isso é muito importante. Acontece no fim de uma etapa, verifica os resultados, notas o conceito, certifica e dá um desempenho final. E aí nós vamos fazer aí um contraponto entre avaliação formativa e somativa. Avaliação formativa, função de formação. Avaliação somativa, função de certificação. A formativa compara o aluno a ele mesmo. E a somativa compara os desempenhos dos alunos. E como é que se dá isso na formativa? Espaços de negociações. E na somativa, estatística, o aluno é uma nota. Na formativa, aluno matriculado é o ator, né? Ele é o centro do processo. E na somativa, limitado ao desempenho do aluno, ele é um agente. Eu vou limitar o que ele é, o que ele desempenha. Formativa durante o ciclo e somativa no final. A formativa seguida de remediações, de mediações, de intervenções. E a somativa é na mudança do ciclo. Lá no final do ciclo, você está aprovado ou você está reprovado. A formativa, não notada, porém muito anotada, porque ela se dá durante o processo, então, ela se dá todo dia na sua sala de aula, no seu cotidiano. E a somativa, ela é notada, tem uma nota, é uma média, é um diploma, né? Formativa é repetida, né? Você é o tempo todo. Né? A Regina Leite Garcia, nos seus livros, ela falava que só se aprende a escrever escrevendo, só se aprende a ler lendo, e só se aprende a fazer concurso fazendo as provas, fazendo as questões, pegando as provas antigas. E aí isso se dá na formativa, se forma todo dia no aprendizado. E na somativa é pontual. Eu vou estudar hoje, né, para minha banca COSEAC, e aí, no dia da prova, está tudo ok. Não é assim que se dá a formação, e não é assim que a gente se espera de um candidato de Maricá, né? Maricá Thaís, de Portas Abertas, é uma rede de ensino, eu sou professora da rede, maravilhosa, é uma rede que vem qualificando o seu profissional e virou vitrine no Brasil, e essa vaga é sua. Para isso, você precisa se dedicar à sua formação. E a gente tem aí, lembra que eu falei que o edital trazia? Modalidade, função, propósito, Qual a modalidade? Diagnóstica. Qual a função? Diagnosticar. Qual é o propósito? Verificar e detectar. E a época? Início da aula do módulo, né? Ela vai nesse início. E a formativa? É de controlar. E o propósito? Constatar e fornecer. E a época? Durante o processo também. E a somativa? A função é classificar. E o propósito? Classificar. E a época? Ao final, o início de um período letivo ou uma unidade de ensino. Então, a COSEAC, ela trabalha desta forma diagnóstica. Início da aula ou módulo. Já a formativa, o que a COSEAC fala? Durante o processo. Então, cuidado para vocês não confundirem nessa parte aí da época diagnóstica e formativa, porque a diagnóstica se tende que é ao longo, mas nós estamos trabalhando numa banca
que ela fala que a diagnóstica é no início da aula ou módulo, e na formativa é durante o processo. Tipos de avaliação: diagnóstica, formativa e somativa. Esse quadro é muito importante porque ele vem explicando aí cada fazer. Então, a função permite que o professor entenda e identifique conteúdos e que os alunos possuem aptidão, possível defasagem. É o meu diagnóstico. Para que serve? Permite que o professor entenda e identifique conteúdos e que os alunos possuem aptidões possíveis defasagem. E quando aplica, antes de iniciar o processo de aprendizagem, essa sondagem que é se feita aí antes desse processo, e pensando aí também nesses módulos de formação. E a formativa promove acompanhamento com o intuito de verificar se os alunos estão alcançando os objetivos propostos. Para que serve? Para fornecer aos alunos e professores os chamados feedback quanto ao progresso durante o processo de aprendizagem e, quando aplicar, durante todo o processo. Então, o diagnóstico é antes nesse processo, entendendo que o aluno chega, que você faz esse diagnóstico dele, para entender o que ele precisa, para entender onde ele vai caminhar, para vir a formativa. E a somativa promove a classificação dos alunos de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecido. Né? Qual é a nota desse aluno, que ele precisa, e para que serve? Para medir através de notas, conceitos ou aprendizado dos alunos, indicado por meio de seus resultados. Ele vai ter ali um resultado. Ele vai ter o resultado na somativa. E quando aplicar ao final de um conteúdo, de um período, ou ao fim de uma etapa educativa. Né? Então, eu vou ali, se for semestral, ao final do semestre, eu vou ver qual a nota esse aluno tirou na somativa. E na formativa, é durante todo o processo. Eu estou fixando isso com vocês, porque a gente tem que prestar bem atenção como a banca traz, como a banca classifica esses três situações da avaliação. A avaliação comparativa, com o propósito, como o próprio nome já diz, a avaliação comparativa vai entendendo o aproveitamento de um aluno, comparando o período com o outro. Né? Vou comparar o período que ele entrou, como ele está, e esse tempo a ser avaliado é comparado, pode ser definido pelos profissionais de educação. Então, eu posso fazer essa comparação da evolução do meu aluno. Como esse meu aluno evolui. Pode ser, por exemplo, o começo de uma aula e seu fim, ou um semestre com outro, um ano com outro. Se o período de comparação for menor, fica mais fácil acompanhar os resultados de perto. A avaliação comparativa pode ser aplicada com resumos de conteúdos, testes rápidos, para períodos curtos, os relatórios. Então, eu vou fazer essa comparação. Né? Quando eu tenho um relatório, geralmente ele vem antes. Se esse aluno ele está lá no 5º ano, vem uma escrita do 4º ano. Se esse aluno está lá no 2º ano, vem uma escrita do 1º. Então, eu posso comparar essa evolução do meu aluno. E ela é aplicada durante ou depois de uma aula. Ela pode acontecer por meio de testes rápidos, o trabalho simples durante ou ao final das aulas, resumo dos conteúdos trabalhados, observação de desempenhos, de relatórios, atividades para casa, uma autoavaliação e avaliação entre os pares. Né? A autoavaliação é muito importante. É um dos pontos que eu gosto muito, essa autoavaliação. Porque a autoavaliação, o aluno ele pode se ver. Aí eu chamo da avaliação que se olha no espelho. Ele se entende enquanto o fazer do processo. Ele vai se autoavaliar, ele vai se dar uma nota. E aí, a avaliação ela é muito importante, porque geralmente o aluno diz assim, eu precisava me dedicar mais, ou eu precisava acontecer isso, eu mereço, e muitas vezes ele se dá uma nota até menor, porque ele não se vê capaz de se qualificar. Na autoavaliação, muitas vezes, o aluno acostumado, né, a entender que ele não pode, ele até se dá uma nota menor do que ele merece. E aí vem o professor, nesse comparativo, dizer, não, essa nota, você não é só essa nota, você pode ampliar essa nota. Avaliação na educação infantil, olha que figura linda dessa sexta-feira, 19 de abril, uma data muito importante. E aí a gente entende essa avaliação da educação infantil, de que forma se dá, hein? No artigo 31 da LDB, inciso 1,
temos como regra básica o seguinte: avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, não é essa a lógica de avaliação na educação infantil. Na educação infantil, a criança não faz prova. Ela precisava ser avaliada continuamente através de relatórios, fotos, portfólio, que se dá, o município de Maricá usa portfólios nessa avaliação. Na educação infantil, a criança jamais fica retida. Ela não tem como ficar retida nesse processo. E aí, vamos praticar um pouquinho? Sobre a avaliação no contexto da educação infantil, é correto afirmar que, na educação infantil, a avaliação se dá mediante o acompanhamento do desenvolvimento da criança, sem julgamento de aprovação, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. O reconhecimento da educação realizada em creches e pré-escola foi algo conquistado somente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação na década de 1940. O surgimento dos processos avaliativos em educação infantil não deve ser questionado em termos de sua intencionalidade básica. A educação infantil tem um caráter de guarda das crianças e não há necessidade de uma avaliação muito criteriosa desses processos. A prática avaliativa presente na educação infantil guarda em si características do ensino fundamental, como o controle e a reprovação. E aí, essa aí está muito tranquila, né? Vamos lá? Quem marcou a letra A acertou. Na educação infantil, a avaliação se dá mediante acompanhamento do desenvolvimento da criança, sem julgamento da aprovação do mesmo para acesso do ensino fundamental. 14. Vamos praticar mais um pouquinho? Na educação infantil, a avaliação deve ser entendida como, instrumento de registro da evolução dos estudantes, que serve de parâmetro para promoção ou não à etapa seguinte. Somatória no sentido de somar todos os esforços dos estudantes para alcançar determinados objetivos. Diagnóstica no intuito de saber o que o estudante já dominou e quais as próximas etapas a serem conquistadas. Uma forma de atribuir notas ou conceitos, a fim de que o estudante possa ser classificado pelo nível de conhecimento que alcançou. É um processo que documenta aquilo que o estudante vive, além de destacar e valorizar as conquistas das crianças e seus processos de desenvolvimento e aprendizagem. E aí? Porque educação infantil, como é pensado a educação infantil no processo, né, que se dá. Vamos lá? Quem respondeu letra E corretamente, é um processo que documenta aquilo que o estudante vive, além de destacar e valorizar as conquistas das crianças e seus processos de desenvolvimento e aprendizagem. E aí a gente pensa nos portfólios, nas atividades, nas fotos, nas figuras, né, que os estudantes eles trazem para a sala de aula todos os dias. Né? É uma avaliação constante daquele aluno, do que aquele aluno pode aprender. E a educação infantil é um formato muito lindo de se aprender e se educar. Né? Apesar de ser professora universitária, de ter passado já por várias etapas, a educação infantil ela se dá de uma forma que o aluno não tem medo da pergunta. E quando o aluno não tem medo da pergunta, é muito mais fácil de se dar avaliação e se dar educação. Ele vai perguntar para você o que ele entende e o que ele não entende. E nós, como professores, não devemos calar a fala dos nossos alunos. Nós não devemos silenciar os nossos alunos. Porque quando há o silêncio, há aquela avaliação somativa. Você é uma nota, você é o que você representa em um papel.
E a avaliação institucional? A avaliação institucional constitui-se como um processo sistemático de discussão permanente sobre as práticas vivenciadas na escola, intrínseco à construção da sua autonomia, já que fornece subsídios para a melhoria e o aperfeiçoamento da qualidade do seu trabalho. Essa autonomia não desvincula a escola das demais instâncias no sistema, uma vez que a avaliação institucional articula as outras avaliações, que são as avaliações externas, e realizadas em sala de aula, possibilitando uma leitura da totalidade das instituições e do ensino. E aí, a partir disso, né, a gente tem o SAEB, a gente tem o ENAD, a gente tem a prova ANA, nós já tivemos que o SAEB já foi prova Brasil também, pode ser chamado de prova Brasil quando se diz avaliação, que é uma prova que se dá em todo o país, né, conhecido como Sistema de Avaliação da Educação Básica, e essa avaliação é uma avaliação institucional que se dá, né, para as turmas, pensando aí na prova ANA, que agora vem alfabetizar Rio, o segundo ano, que ela vai medir, né, a alfabetização. No SAEB é o quinto e o nono ano. O ENAD, né, estou citando algumas, tá? O ENAD é na instituição, né, na universidade. Então, são essas provas institucionais, né? São provas que não são feitas no contexto escolar pelos professores. Elas vêm externamente, por isso que a gente fala também dessas avaliações externas. E aí, essas avaliações externas, a gente entende como o seguinte: é a avaliação da instituição, a escola se autoavaliando e uma gestão democrática, porque essas avaliações, no final delas, né, sai uma nota, sai uma média, sai essa parte, né, sai toda a evolução dessa escola. E aí a escola começa a se pensar, mas se pensar de uma forma que a escola tem uma meta. E essa meta se dá de qual forma? O que foi feito nesse processo para essa nota ser atingida ou não? Então, nós precisamos pensar e refletir sobre essas avaliações externas. Não como fim, mas sim como meio dentro delas, né? O que se dá nesse meio dessas avaliações externas. Vamos praticar um pouquinho? Vamos pensar um pouco sobre isso? No âmbito escolar, o processo de avaliação institucional tem objetivo. Qual o objetivo é? Desencadear processos mais competitivos entre os professores e alunos da escola para melhorar a qualidade do produto oferecido? Diagnosticar os problemas institucionais para a criação de rankings classificatórios entre os sujeitos? Buscar resultados que gerem novas formas de mediação pedagógicas dos professores em suas aulas? Traçar caminhos de processos que sejam mais seletivos para a gestão dos resultados obtidos com a avaliação? Favorecer o autoconhecimento da instituição sobre si mesma, subsidiando a tomada de decisões no âmbito da gestão escolar? Pega esse livro aqui para mim, ó. Tem um livro aqui vermelho, ali na pasta, dentro da pasta, é um livro vermelho. E aí, vamos pensar nessa questão que diz... Vamos lá? Quem respondeu a questão favorecer o autoconhecimento da instituição sobre si mesma, subsidiando a tomada de decisões no âmbito da gestão escolar. Tá? A avaliação externa é um produto oferecido para que isso aconteça. No livro de Lucchesi, a avaliação de aprendizagem componente do ato pedagógico, é um livrinho de capa vermelha, né, que está aí citado também no edital.
é um livro de 2011, ele vem falando da seguinte forma, tá? Na página 429, da avaliação em larga escala na educação brasileira. Eu acho que vale a pena a gente, vocês ouvirem um pouco sobre. De 1988 para cá, vem se implementando no Brasil avaliações nacionais de larga escala sobre a educação do país. Essa prática, introduzida pela primeira vez no ensino fundamental, com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SAEB, cuja primeira edição ocorreu em 1990, foi posteriormente, em 2005, complementada pela Prova Brasil. Hoje, a avaliação de larga escala entende-se por todo o sistema educacional do país. Além do SAEB, temos o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, que eu não tinha comentado com vocês, iniciado em 1998, que investiga o desempenho do ensino médio, o Exame Nacional de Desenvolvimento dos Estudantes, o ENAD, substituído do antigo Exame Nacional de Curso, né, aquele provão que se falava, este criado em 1995, e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES, criado em 2004, que atua sobre as instituições de ensino superior como um todo. Essas avaliações do Sistema Nacional de Educação destinam-se a investigações sobre a qualidade da educação brasileira nos diversos níveis de ensino da educação básica ao ensino superior e à pós-graduação, administrada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Elas representam um diagnóstico da educação nacional. Para tanto, são utilizadas vários instrumentos de coleta de dados, cuidadosamente elaborados, seguindo as teorias mais significativas da coleta de dados para avaliação e educação. E a coleta e a interpretação dos dados são realizadas de acordo com parâmetros científicos contemporâneos. Tá? Há todo um estudo, uma medição a partir dos dados, né? Pensando em Brasil, pensando em município, pensando em estado, pensando em país, né? E só a gente pensando aí o que o SAEB vai nos trazer. Essas avaliações deveriam assumir um caráter de diagnóstico do presente quadro da educação brasileira, subsidiando um investimento em sua melhoria, o que seria o papel mais fundamental de um sistema de avaliação. O que temos observado, porém, é que, na maioria das vezes, os resultados dessa investigação têm produzido efeitos em prol de reinvestimento na educação nacional, tendo em vista a sua melhoria em termos de qualidade. Os resultados da evolução nacional, no tange ao acesso à escola, têm sido cada vez mais satisfatórios, porém, no que tange à sua qualidade, têm deixado muito a desejar. Mesmo um acesso que tem sido mais satisfatório, muitas vezes se cumpre em detrimento da já perca da qualidade existente, dado que as salas de aula, ao menos no início de cada ano letivo, ficam inflamadas pelo número excessivo de estudantes. Somos do parecer que o governo brasileiro precisa investir efetivamente em educação, tendo por base os dados dessas sucessivas avaliações do Sistema Nacional de Ensino, na busca de maior satisfatoriedade. Não basta investigações e mais investigações sobre a qualidade da educação nacional. Importa o que se faz com base nos resultados investidos e obtidos. Tal posição, porém, não significa defender o investimento exclusivo em educação, embora se reconheça que ele deve ser maior do que tem sido feito até o presente momento nesta área. Vários outros âmbitos precisam ser contemplados, tais como a justiça social, com melhor distribuição de renda, a habitação, a saúde e o lazer. Assim sendo, a implementação, a execução e aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Avaliação da Educação são ações profundamente necessárias e importantes. Educadores e educandos desse país, no seu todo, devem dar-lhe sua colaboração. Acreditamos, porém, que os resultados obtidos não têm sido descobertos, desertos por impedimentos políticos.
suficientemente utilizados para melhoria no sistema como um todo. Eu tenho ali, né, vamos pensar aqui uma situação hipotética, uma rede de ensino ou uma turma, né, o quinto, nono, pensando em Maricá, que não foi bem, de repente, nessa avaliação, ou foi muito bem nessa avaliação. O que eu faço nesse sistema? O que eu penso sobre isso? Né? O que esse aluno precisa de proficiência em português e matemática? Essa prova se dá nesses dois componentes, português e matemática. Vai ter uma abrangência agora de ciências, mas até 2023 foi português e matemática, e por amostragem, ciências da natureza, né, ciências humanas. O que se dá nisso quando vem essa resposta dessa prova? Como a rede se pensa? Como o município se pensa? Como a gestão escolar se pensa em relação a isso? As distorções constatadas, as distorções constatadas nessas avaliações são extremas ao próprio sistema de avaliação, tendo a ver, de um lado, com o uso restrito dos seus resultados para novos encaminhamentos, na perspectiva da melhoria do ensino nacional de educação, e de outro, com a construção do ranking das escolas. Vamos lá, o nome do livro, vou falar novamente, é Avaliação da Aprendizagem, componente do ato pedagógico, de Cipriano Carlos Lucchesi. Avaliação da aprendizagem, componente do ato pedagógico, tá? Eu estou na página 429, Avaliação em larga escala da educação brasileira. Tá? Então, vamos lá. A questão anterior falava de uma parte sobre o ranking, né? Aí vem aqui. As distorções constatadas nessas avaliações são extremas ao próprio sistema de avaliação, tendo a ver, de um lado, com o uso restrito dos seus resultados para novos encaminhamentos, na perspectiva da melhoria do Sistema Nacional de Educação, e, de outro, com a construção do ranking das escolas. A avaliação, seja ela de acompanhamento ou de certificação, né, não tem como objetivo somente aparecer como uma pesquisa e suas funções, não é apenas criar ranking das instituições avaliativas, né? Qual município está em primeiro lugar, qual município está em segundo, como que estão os estados, não só esse objetivo. Seus objetivos, fundamental é diagnosticar a qualidade da educação no país, orientar a intervenção da sua melhoria. Então, o objetivo, a sua função é fundamental: diagnosticar a qualidade da educação no país e orientar a intervenção de melhorias. O ranking, ao nosso ver, só faz atrapalhar. À medida que as escolas que obtêm os primeiros lugares se consideram as melhores, os outdoors nas ruas, né, os painéis e as propagandas, nos mais variados meios de comunicação, comprovam esse juízo. Realizadas as avaliações, bastaria dar a conhecer a cada escola o índice de qualidade. Isso é um sonho para a gente, mas que não acontece, né? Por ela obtido, o que indicaria sua satisfatoriedade ou não. Aqueles que estiverem com desempenho insatisfatório precisariam investir mais e melhorar, ou o próprio Sistema Nacional de Educação deveria, de alguma forma, investir mais nelas para que melhorasse. E o SAEB, esse sistema, ele não... A gente entendeu, né, que não iria acontecer SAEB em 2021, foi um ano 20 de pandemia, e o SAEB aconteceu. Então, a avaliação de larga escala, ela não parou. Ela não parou. E os índices, os rankings foram dados. Então, é uma avaliação que ela precisa ter esse objetivo. Ela necessita de ser objetivo. E Lucchesi fala sobre esse objetivo. Ele traz, o autor diz sobre isso. O ranqueamento não pertence à avaliação propriamente dita. Todavia, estabelecê-la é uma decisão administrativa do sistema de avaliação. No caso, o governo brasileiro adota-o como uma decisão sua, que o Brasil faz. A razão parece ser a crença de que a publicação de um ranqueamento força instituições de ensino a melhorar o desempenho. Há dúvidas de que essa ação seja suficiente. A nosso ver, seria mais eficiente o efetivo investimento em nossas instituições escolares e não ranqueamento.
Em síntese, acreditamos e assumimos que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação em larga escala é uma necessidade, porém, como qualquer outra coisa na vida, ainda existe aperfeiçoamento. E agora nós vamos falar um pouquinho, eu parei um pouco para ler, porque, como eu falei para vocês, nós temos que ouvir a voz de Lucchesi nessa prova. A gente precisa ouvir a voz de Libânio nessa prova, né? Porque Libânio, ele cita Lucchesi. Então, a gente precisa ouvir essas vozes na hora da prova, porque nós vamos fazer prova muitas vezes imbuídos do que a gente pratica muitas vezes em sala de aula, do que a gente acha que é correto, com alguns vícios de pensamento. Quando eu faço uma prova, eu tenho que responder o que o autor diz sobre, não o que eu entendo sobre aquilo. Isso é necessidade numa avaliação, né? Uma avaliação de exame, uma avaliação que você depende para entrar numa instituição pública, tá bom? Então, a gente tem que pensar sobre. É igual quando você sabe dirigir. Você sabe dirigir, se dirigir, está na escola, infelizmente, muitas vezes você não consegue passar naquela avaliação, porque você vai cheio de vícios. Aí você viaja, se remete à sala de aula. Não, mas na minha sala de aula eu faço assim. Não. O que Lucchesi faz? A teoria e a prática, elas precisam andar juntas. Então, eu preciso da teoria para eu fazer a minha prática imbuída no que o autor está me dizendo. E aí eu vou melhorar a minha prática a partir dos meus autores. É igual a prova. Porque a avaliação, de repente, assim, de repente vai cair uma questão de avaliação. Eu já vi prova da COSEC que caíram 4 questões de avaliação. Mas se cair uma, se perder uma, às vezes aquela é decisória. E se cair 4? Mais atenção ainda. Vamos praticar? A avaliação instrucional é um campo de disputa que ultrapassa as questões mais aparentes e formais da organização e do gerenciamento das instituições educativas. Portanto, segundo Hoffman, a melhor avaliação é aquela que prioriza a dimensão técnica e a precisão dos dados com os objetivos de elaborar um relatório para a direção da instituição. Você vai lá, seu objetivo é você preparar um relatório. Seleciona e se centra em obter dados que os analise e divulga para auxiliar os redimensionamentos das ações institucionais. Valoriza o registro e a mensuração das respostas, desconsiderando os valores nelas envolvidos. Trabalha no sentido de enfatizar tecnicamente as divergências, comparando as discordâncias e contradições. Impõe uma orientação eminente, tecnicista e positivista a serviço das demandas do mercado. E aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos lá? Estamos já chegando ao final, né? Está pertinho já do final. Eu não sei se vocês, como eu falei, né? Eu acho muito importante, eu falo isso com meus alunos, que apesar de a gente estar numa tela, né? Eu estou aqui na minha casa, vocês estão na de vocês, eu consigo sentir os estudantes, os professores que estão aí do outro lado, e eu falo da importância desse caderno, né? Da importância desse caderno de colocar as questões, de ver o que acertou, de ver o que errou, o que está mais próximo. Isso é uma forma de se autoavaliar. Bem, quem respondeu letra B, seleciona e se centra em obter dados que os analisa e divulga para auxiliar no redimensionamento das ações institucionais. Essa é a função. Vamos lá? Hora da reflexão. Em um contexto escolar pós-pandêmico, as dificuldades pedagógicas são notórias. Reflita como o professor poderia ajudar e avaliar o aluno com foco na superação das dificuldades. E aí a gente precisa parar um pouco para entender essas questões que nós precisamos refletir sobre elas, né? Nesse contexto escolar, pensando como que eu vou melhorar a qualidade desse ensino,
como que eu vou fazer para ter um ensino democrático, para ter um ensino que eu entenda o meu aluno como centro do processo, que eu consiga percorrer esse processo junto com ele na avaliação, que eu entenda como se dá a avaliação de larga escala, mas qual é o objetivo dela para a Lucchesi, para a Hoffman, como ela se dá nesse processo. Né? E a gente está num mundo, né, pós-pandêmico, e a gente tem dificuldades notórias a partir disso, e a gente tem que falar, lá, lembra da diagnóstica? Fazer aquela avaliação diagnóstica, porque a partir dessa avaliação diagnóstica, nós iremos entender como se dá esse processo inicial desse estudante, e nessa avaliação formativa, nesse tocante, desse cotidiano, de todo dia, está a partir dela e sobre ela, para que nós consigamos fazer algo de diferente, fazer algo contextualizado, fazer algo que se dá nesse processo de aprendizado, né? Nesse processo que se dá todos os dias. Vamos lá? Então, a gente tem que parar um pouco para pensar sobre. E aí, palavras-chave. Essas palavras-chave são muito importantes, né? É o professor mediador, é a avaliação formativa, é a reflexão, é uma continuidade, é o rendimento, é o princípio qualitativo, é esse retorno que esse aluno dá, esse feedback, e o artigo 24 da LDB. Né? E a gente, pensando um pouco aqui sobre essa avaliação mediadora, né? Eu trouxe umas questões aqui extras, que depois vocês vão ter no material, só para a gente pensar, e aí eu não sei se vocês, como não está na tela, de repente vocês não vão conseguir responder, tá? Mas isso vai no material para vocês. São umas questões extras. E uma delas é assim: os alunos de determinada classe recebem como tarefa a elaboração de um texto que expresse a síntese da discussão realizada em sala. Ao longo da tarefa, o professor percorre as carteiras, vai passando pelas carteiras, lê em voz alta ou silenciosamente algumas sínteses, comenta as adequações e inadequações na escrita, tanto no aspecto sintático como ortográfico. Ele vai passando pela sala de aula, ele vai comentando, né, esse processo. Faz sugestões e pede que as correções ou melhorias sejam feitas na aula. Ele tem esse processo. De acordo com a descrição da situação, a prática avaliativa realizada traduz uma concepção. Se imaginem, vocês em sala de aula, aqui no município de Maricá, e aí você, nesse processo avaliativo, vocês vão passando pelas fileiras, vocês vão vendo o que está acontecendo. E aí, como esse processo se dá? A pergunta é, de acordo com a descrição da situação, espero que vocês tenham se imaginado já dentro das salas de aula dentro de Maricá, a prática avaliativa realizada traduz uma concepção mediadora com o propósito de intervir nas aprendizagens realizadas pelos estudantes. Essa é a letra A. Letra B, classificatória com o propósito de medir erros e acerto das aprendizagens dos estudantes em relação à escrita. Letra C, formativa com o propósito de verificar processos individual de aprendizagem dos estudantes. Diagnóstica, letra D, diagnóstica com o propósito de reconhecer os conhecimentos já aprendidos pelos estudantes. E letra E, investigativa, com o propósito de conhecer os indícios das aprendizagens realizadas pelos estudantes. Será que vocês vão conseguir responder? Vamos lá. Quem respondeu a letra E, mediadora com o propósito de intervir nas aprendizagens realizadas pelos estudantes. Essa é a correta. Vou falar mais uma, vamos lá. Não sei se vocês estão conseguindo responder, se vocês só sem ler, né? De repente fica um pouco mais difícil, mas eu queria trazer esse plus para vocês, só para a gente estar fechando esse processo, e aí no material vai todo ele, tá?
A avaliação, durante muito tempo, no campo da educação, foi utilizada como sinônimo de medir, lembra? Medir, castigo, limitando-se a momentos estanques e buscando alcançar resultados apenas no final do processo. Para repensar esta forma de avaliar, é necessário, a gente vai repensar, desconsiderar a autonomia do aluno no processo de avaliação, de aquisição de aprendizado. Vou desconsiderar isso, eu não estou nesse processo, esse meu aluno, eu não vou dar autonomia para ele. Letra A. Letra B. Levar em conta o papel do erro no processo de avaliação como ponto de partida para novas práticas. Letra C. Priorizar práticas avaliativas quantitativas e geradoras de notas, resultados de aprendizagem. Letra D. Considerar que a avaliação se encerra em finalizações de etapas determinadas nos planos de estudos. Se encerrou ali. Letra E. Estabelece padrões comparativos que descrevam o fenômeno do ponto de vista quantitativo. É de quantidade? E aí? Como a gente se dá nesse processo aí de repensar esse campo, né? Para repensar essa forma de avaliação. Como eu consigo repensar essa forma de avaliação? Eu repenso essa forma de avaliação quando eu levo em conta o papel do erro. Lembra que nós falamos isso lá nos slides anteriores? O papel no erro do processo de avaliação como ponto de partida para novas práticas. Tá? E aí vem um gabarito. Mas antes de eu fechar aqui com vocês, né? Antes de nós fecharmos, eu tenho uma palavra para vocês. Continue. Tudo que você precisa chegará até você no momento certo. E é o momento dos estudos. Esse material foi preparado pela professora Marcela, junto comigo. Mas eu quero concluir com vocês lendo o livro. Vocês viram que eu gosto de livro, né? De Cipriano Lucchesi, é o livro também que está na referência bibliográfica. A Avaliação da Aprendizagem, é um livrinho de capa verde, tá? Cipriano Lucchesi, A Avaliação da Aprendizagem Escolar. Eu vou ler um trecho para vocês, eu vou ler o final, já que eu estou concluindo com vocês, terminando, e essa frase, ela me ajuda muito, ela me faz pensar muito sobre a avaliação. Ela me faz rever o que eu entendo sobre a avaliação. E aí Lucchesi diz assim, tá? O livro é Avaliação da Aprendizagem Escolar. O ato de avaliar, por sua constituição mesma, não se destina a um julgamento definitivo sobre alguma coisa, pessoa ou situação, pois que não é um ato seletivo. A avaliação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo, a inclusão destina-se à melhoria do ciclo de vida. Deste modo, por si, é um ato amoroso. Infelizmente, por nossas experiências históricos, sociais e pessoais, temos dificuldades e, assim, compreendê-la e praticá-la. Mas fica o convite a todos nós, eu, vocês que estão me ouvindo, é uma meta a ser trabalhada, que com o tempo se transformará em realidade, por meio da nossa ação. Somos, eu e você, responsáveis por este processo. E aí, eu vou encerrando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, aprendido mais um pouco, e que isso contribua na formação de vocês. Oi, Adriana. Oi. Estou recebendo aqui no meu privado vários elogios. Então, desde já, eu quero te agradecer. Estou aqui na Universidade de Vassouras com seus futuros alunos. Ó, dá um tchauzinho pra gente. Qual turma você está? Estou no primeiro período, aula de didática. Ih, vamos nos encontrar no segundo. Semestre que vem estarão com a professora Adriana. Então, eu já te agradeço, tá? Recebi bastante elogio aqui já no meu privado, falando que sua aula foi maravilhosa. Eu não esperava outra coisa.
Então, fica aí minha gratidão, minha amizade, meu carinho pela sua voluntariedade, pela sua vontade de estar conosco nesse projeto, tá bom? Então, agradeço em nome de todos os alunos, que eu tenho certeza plena de que foi esplêndido. Eu também quero agradecer mais uma vez a você pelo convite, pela confiança, pela troca, né? Falar que nós somos os professores aprendizes do processo, nós estamos aprendendo todos os dias. Agradecer ao vereador Radés por essa oportunidade social que está dando aos professores, aos estudantes e a nós também, enquanto formadores, enquanto mediadores desse processo. Desejo Ok. a todos um excelente final de semana. Estudem. Para concurseiros, final de semana é dia de estudo. Descansem também, precisam descansar, mas estudar. Sim, eu vou deixar esse material, tá, gente? Lá no grupo. A live também foi gravada, ela vai ser colocada posteriormente lá no YouTube, para vocês poderem ver, rever quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Então, bom final de semana. Segunda-feira estaremos de volta aí com mais uma sequência de aulas. Um abraço. Muito Tchau, obrigada. Adriana. Muito obrigada. Obrigada.